você gasta quase $50 mil em um carro novo. Apenas 10 anos depois, ele parece sucata, metal sem vida que perdeu o brilho. Mas isso é uma mentira absoluta. 90% desta máquina é imortal. O para-brisas que o protegia do vento e os pneus que queimavam no asfalto não morrem. Eles apenas mudam de pele. Bem-vindos à indústria onde a morte de um motor é o nascimento de uma nova estrada e onde o lixo se transforma em tesouro. O renascimento de cada veículo começa na área de recebimento, onde o caos da estrada encontra a ordem absoluta da engenharia. Aqui, carros em fim de vida útil são registrados com precisão militar antes de entrarem na linha de processamento. Técnicos especializados inspecionam o número de identificação, verificam a condição da bateria e medem qualquer combustível remanescente no tanque. É uma triagem cirúrgica, onde eles identificam componentes que poderiam representar riscos explosivos durante o desmantelamento. A partir desses dados, cada veículo é classificado com base em seus materiais dominantes e no nível de danos estruturais. Essa informação determina a rota exata de manuseio, decidindo se o carro será desmontado manualmente, peça por peça, ou enviado diretamente para uma linha automatizada de descontaminação e recuperação de metais. Tudo começa neste estágio crítico, o ponto onde um carro velho deixa oficialmente sua vida operacional e entra em um ciclo completamente novo de regeneração material. O processo real de desmantelamento inicia-se com a remoção total de todos os fluidos restantes dentro do veículo. Técnicos abrem pontos de drenagem designados para extrair óleo do motor, fluido de transmissão, líquido de arrefecimento, fluido de freio e qualquer combustível que tenha sobrado. Nada toca o chão. Todo esse líquido é roteado através de sistemas de separação e filtragem herméticos para prevenir qualquer vazamento ambiental, enquanto recuperam tudo o que ainda pode ser reutilizado para abastecer a própria fábrica. Apenas quando o carro está completamente seco, transformado em uma carcaça árida e segura, a desmontagem mecânica pode ocorrer sem riscos. Os componentes mais acessíveis são manuseados primeiro com uma eficiência implacável. A bateria, o motor de arranque, o alternador, a unidade de controle eletrônico e outros sensores vitais são extraídos. Aqui, cada peça é imediatamente classificada. Componentes que ainda funcionam são enviados para uma área de inspeção para revenda, no mercado de peças de reposição, ganhando uma segunda chance. Enquanto isso, os danificados seguem diretamente para os fluxos de reciclagem de materiais puros. Em seguida, elementos como assentos, o painel, plásticos interiores e outros componentes não metálicos são removidos usando ferramentas manuais ou sistemas assistidos hidraulicamente, dependendo da construção do veículo e de quão firmemente cada peça está fixada. Cada camada é cuidadosamente descascada em sequência, deixando para trás apenas a estrutura nua e os conjuntos maiores. Uma vez que os componentes menores foram removidos, os técnicos avançam para separar os conjuntos de rodas do veículo. Um sistema de travamento hidráulico levanta o carro do chão, criando espaço para soltarem as porcas e liberarem cada roda do cubo. Cada conjunto de roda é então levado para uma área de triagem dedicada. Os aros, sejam de alumínio ou aço, são inspecionados quanto a dobras, rachaduras e desgaste da superfície. Aqueles que permanecem intactos são mantidos para a revenda, enquanto aros distorcidos ou muito gastos são colocados diretamente no fluxo de fundição de metal. Os pneus de borracha são processados separadamente usando um quebrador de talão, uma máquina especializada que força as bordas do pneu para longe do aro, sem danificar a estrutura da borracha. Separar aros e pneus neste estágio garante que cada fluxo de material siga a rota de reciclagem correta, minimizando a contaminação e reduzindo a perda a quase zero. Uma vez que os pneus são removidos do veículo e separados de seus aros, eles são transportados diretamente para uma área de preparação dedicada. Aqui, cada pneu passa por uma rápida inspeção para avaliar o desgaste, rasgos, deformação e se sua estrutura ainda está intacta. Trabalhadores também registram o tamanho, tipo e nível de dano, já que cada categoria de pneu tem um potencial de reutilização diferente e requer um caminho de manuseio distinto.
Esses pátios de preparação, muitas vezes, abrangem milhares de metros quadrados, projetados como campos de borracha organizados, com faixas designadas para evitar misturas. Os pneus são empilhados em fileiras para manter a segurança contra incêndios, e sensores térmicos vigiam a área para detectar pontos de calor latente. Após serem coletados e limpos, os pneus são enviados diretamente para o sistema de trituração contínua da planta. Aqui, eles entram em um processo de desconstrução total. Estamos falando de quebrar uma borracha projetada para suportar cargas pesadas e milhares de quilômetros de atrito. Eixos de liga ultradurável giram em altas velocidades, gerando forças de corte e rasgo poderosas o suficiente para despedaçar a estrutura da borracha em segundos. Em muitas instalações modernas, esses sistemas são fortes o suficiente para processar pneus inteiros sem qualquer pré-corte, produzindo fragmentos de borracha de apenas alguns milímetros. Durante a operação, um sistema de spray de água funciona continuamente para resfriar as lâminas e prevenir a ignição causada pelo calor extremo. Em instalações avançadas, esse processo atinge o nível de ficção científica com a trituração criogênica. Os pneus são resfriados com nitrogênio líquido a cerca de 300 graus Fahrenheit negativos, tornando a borracha quebradiça como vidro. Uma vez que o material atinge a finura necessária, ele é seco com ar quente para remover a umidade e embalado para preservar sua elasticidade natural. Em média, 1 tonelada de pneus descartados rende 700 a 800 kg de borracha granulada refinada. O material que esses sistemas produzem torna-se o ingrediente mais importante no asfalto emborrachado, fortalecendo estradas e reduzindo ruídos. A próxima história material emerge de um canto diferente: o vidro automotivo. O para-brisas é um dos componentes mais desafiadores, porque é um sanduíche construído a partir de 2 camadas de vidro, laminadas com uma película de PVB no meio. Painéis de para-brisas são coletados separadamente para evitar contaminação. Antes da remoção, técnicos cortam as vedações de borracha e o adesivo de poliuretano. Um fio de corte especializado é inserido atrás do vidro e tensionado ao longo de todo o perímetro para separar a ligação adesiva. Uma vez que a ligação é liberada, o para-brisas é levantado, usando um elevador a vácuo para evitar quebras perigosas. O painel de vidro intacto é colocado em um suporte dedicado, onde mais tarde passará pela separação de PVB. Do pátio de preparação, os para-brisas são classificados de acordo com a limpeza e padrões de fratura. Esses dados formam a base para entrar no estágio de reciclagem, um processo que exige força mecânica, tratamento térmico e precisão. Após o para-brisas ter sido separado em painéis individuais, cada folha é alimentada em um sistema especializado de trituração. Dentro da máquina, eixos de esmagamento quebram a estrutura laminada, separando o vidro da camada flexível de PVB. A velocidade de trituração é calibrada para gerar a força de corte exata, forte o suficiente para quebrar a ligação, mas controlada para não pulverizar o vidro. A mistura cai em uma peneira vibratória, onde o fluxo de ar permite que a camada de PVB mais leve se separe das partículas de vidro mais pesadas. O vidro limpo passa por um estágio final de sopro de ar para remover poeira. O produto acabado é o caco de vidro, fragmentos uniformes livres de resíduos. O material é então alimentado em um sistema de classificação automatizado. Um transportador vibratório espalha o caco em uma camada fina para que sensores ópticos possam escanear cada partícula. Leitores a laser identificam a cor e contaminantes. Peças contendo metal ou tinta são desviadas com precisão por rajadas de ar comprimido. O caco qualificado passa por ímãs para garantir que nenhuma peça microscópica de metal permaneça. Finalmente, o vidro é reunido em lotes de pureza consistente, pronto para ser derretido. Quando os lotes limpos de cacos são coletados, eles são transferidos para a área de mistura com areia de sílica e calcário. Os ingredientes são pesados em proporções precisas e misturados em um sistema selado. Imediatamente depois, a mistura entra em um forno de fusão contínuo, onde as temperaturas excedem 2.500 graus Fahrenheit. Sob esse calor vulcânico, o caco reduz o consumo de energia, enquanto se integra aos minerais para formar um fluxo homogêneo de vidro fundido.
Quando a mistura atinge a pureza necessária, o fluxo é direcionado para um banho de estanho fundido para iniciar o processo de vidro float. O vidro líquido se espalha pela superfície do estanho, formando uma camada excepcionalmente plana. Sob a gravidade, o vidro se expande em uma fita contínua, sem a necessidade de moldes. A fita move-se para a zona de recozimento, onde a temperatura é baixada para liberar tensões internas. Isso dá ao vidro a estabilidade óptica necessária. Uma vez resfriada, a fita é cortada em folhas padronizadas por lâminas industriais, prontas para a próxima fase. Quando as folhas de vidro plano saem da linha, elas são movidas para a área de curvatura. Cada folha é colocada em um molde de metal curvado e passada por uma câmara de aquecimento a cerca de 1150 graus Fahrenheit. O vidro amolece e cede naturalmente à curvatura do molde, garantindo um contorno perfeito. Após a curvatura, as duas folhas são transferidas para a zona de laminação. Uma camada de PVB transparente é colocada entre as superfícies de vidro e o conjunto entra em uma câmara de vácuo. De lá, a pilha entra em uma autoclave, onde alta pressão e temperaturas de 275 graus Fahrenheit unem o PVB ao vidro. O resultado é um para-brisas unificado que não se estilhaça, pronto para um novo veículo. De um veículo que atingiu o fim de sua vida, pneus e vidros parecem resíduos sem esperança. No entanto, através do desmantelamento, trituração e fusão, esses materiais renascem com valor real. A borracha fortalece estradas e o vidro protege a próxima geração de motoristas. As indústrias de reciclagem não apenas reduzem o lixo, mas criam matérias-primas estratégicas. O círculo se fecha. A máquina que comeu máquinas devolveu ao mundo algo novo, provando que na verdadeira engenharia, o fim é apenas uma questão de perspectiva e o valor nunca morre, apenas se transforma. Diziam que as pitons birmanesas na Flórida eram reis intocáveis, máquinas biológicas sem predadores naturais. Acreditava-se que nada, nem armadilhas humanas, nem a própria natureza, poderia parar estes monstros de 5 metros. Mas naquela manhã, nos pântanos profundos, a equipe encontrou o corpo de Loki, um macho alfa de 45 libras, brutalmente destroçado. Ele estava sem cabeça, coberto por agulhas de pinheiro. Quem teria a força para desmantelar um predador deste calibre? A resposta não é apenas um mistério resolvido, é o sinal de que a natureza declarou guerra total. Para entender como chegamos a este campo de batalha, precisamos voltar no tempo e observar a engenharia deste desastre. A Flórida transformou-se década após década na capital mundial dos animais exóticos. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão foi um evento de força bruta industrial, o furacão Andrew, em 1992. Esta tempestade de categoria 5 não apenas destruiu casas, ela agiu como um martelo gigante contra as instalações de reprodução de répteis, libertando centenas de filhotes de uma só vez para o vasto sistema hidráulico dos Everglades. Foi uma falha de contenção catastrófica. Hoje, as estimativas sugerem que existem entre 30 mil e 300 mil destas unidades biológicas operando nos pântanos. E elas não são apenas numerosas, são biologicamente projetadas para dominar. A anatomia de uma piton birmanesa é um milagre da eficiência predatória. A sua mandíbula não é apenas uma boca, é um sistema de carga expansível que se abre até 25 centímetros, o diâmetro de um prato de jantar, permitindo a entrada de cargas massivas. Cientistas documentaram estas bestas engolindo veados inteiros de 35 quilogramas, uma massa que desafia a física. Mas a verdadeira engenharia pesada acontece por dentro. Após ingerir uma presa colossal, o corpo da piton entra em um modo de superprodução metabólica. O seu coração aumenta fisicamente em 40% para bombear o combustível necessário para a digestão. As enzimas digestivas multiplicam-se 40 vezes, transformando o réptil em uma fornalha viva que dissolve ossos e carne. O impacto deste mecanismo voraz no ecossistema foi devastador, comparável a uma fábrica que consome todos os recursos ao redor. Estudos mostram que nas áreas dominadas por elas, as populações de guaxinins caíram 90% e 99% dos gambás foram simplesmente eliminados do mapa.
O sistema de filtragem de água natural da América estava a entrar em colapso sob o peso destes invasores. Parecia que a batalha estava perdida, até que a natureza encontrou uma falha no sistema. O caso de Loki mudou tudo. Loki não era uma cobra comum. Ele era uma cobra de Judas, um agente infiltrado, equipado com tecnologia de rastreamento GPS, enviado pelos humanos para atrair a sua própria espécie e revelar a localização das fêmeas reprodutoras. Ele era um macho saudável, pesado e poderoso, mas o seu sinal parou. Quando os cientistas chegaram às coordenadas finais, encontraram uma cena de crime que desafiava a lógica de peso e força. O assassino não era um urso gigante ou um humano armado. As evidências forenses e as câmeras de trilha apontaram para um lince. Estamos a falar de um gato selvagem que pesa entre 10 e 15 quilogramas, enfrentando e neutralizando um monstro que pesava o dobro do seu tamanho. Este não foi um evento isolado, mas o início de uma insurgência tática na reserva Big Cypress. A tecnologia capturou algo que os ecologistas descreveram como evolução comportamental em tempo real. Um lince foi filmado desenterrando sistematicamente os ovos de uma piton. Ele não apenas os comia, ele os esmagava e escondia os restos, uma operação de sabotagem calculada para eliminar a futura geração do inimigo. Dias depois, esse mesmo felino enfrentou uma piton fêmea de 50 quilogramas e 4 metros de comprimento, num combate onde um único erro de um segundo resultaria em morte por constrição. O lince usou a sua agilidade superior para evadir e atacar. A fauna local, que antes recuava diante da maquinaria pesada das pitons, começou a descobrir que estas máquinas sangram. Davi aprendeu a derrubar Golias. E não estava sozinho. Enquanto a guerra terrestre ganhava novos combatentes nas águas turvas, os antigos senhores feudais dos pântanos decidiram reclamar o seu trono. Os alligators americanos, blindados por 7 milhões de anos de evolução, começaram a interceptar as pitons. Não estamos a falar de pequenas escaramuças, mas de colisões de titãs. A física destes encontros é brutal. Um alligator possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Quando ele fecha as mandíbulas sobre uma piton e inicia o giro da morte, a força torsional é suficiente para quebrar a coluna vertebral da serpente com um som que ecoa como um tiro. Dados de rastreamento mostram que mais de 14% das pitons monitoradas encontraram o seu fim no estômago blindado destes répteis. É um jogo de soma zero. Se a piton for grande demais, o alligator morre. Mas se o alligator vencer, o invasor torna-se combustível. Mas o ataque não vem apenas de baixo. O espaço aéreo dos Everglades tornou-se uma zona de exclusão para as jovens pitons. Aves de rapina, como águias e grandes corujas, aplicam uma força mecânica devastadora. As garras de uma coruja podem exercer 220 newtons de pressão, transformando-as em prensas hidráulicas biológicas capazes de perfurar órgãos vitais instantaneamente. Garças usam os seus bicos como lanças de precisão, perfurando o crânio das cobras com um único golpe cirúrgico. Até os ursos negros, oportunistas pesados da floresta, foram encontrados finalizando pitons enfraquecidas ou feridas, esmagando seus pescoços com uma mordida final. O ecossistema inteiro mobilizou-se como um sistema imunológico, rejeitando um vírus. Porém, o inimigo é adaptável e está a preparar uma nova versão de si mesmo. Apesar da resistência heróica da fauna local, as pitons birmanesas têm uma falha crítica no seu design. Elas são máquinas tropicais. O seu sistema operacional biológico falha no frio. Quando a temperatura cai abaixo de 10 graus Celsius, elas entram em colapso, incapazes de se mover ou digerir, morrendo congeladas, como aconteceu aos milhares no inverno de 2010. Parecia que o clima seria o grande salvador, mas a evolução encontrou um caminho aterrorizante. Estudos recentes, realizados entre 2018 e 2023, revelaram uma atualização genética silenciosa. As pitons birmanesas começaram a cruzar com pitons indianas, uma espécie prima que evoluiu em regiões com invernos reais e que possui uma tolerância térmica superior. O resultado desta hibridização é o que os cientistas chamam de super piton.
Este híbrido combina o tamanho massivo e a agressividade da birmanesa com a resistência climática e a agilidade da indiana. Esta mutação remove a barreira térmica que protegia o resto do continente norte-americano. Se esta característica genética se tornar dominante, a linha de frente da invasão não ficará contida na Flórida. Modelos de previsão mostram que estas supercobras poderiam marchar para o norte, invadindo a Geórgia, o Alabama e até a Carolina do Sul. Estamos diante de uma ameaça que se atualiza mais rápido do que podemos construir defesas. Para parar uma força desta magnitude, a intervenção humana teve de evoluir de passiva para cirúrgica. A resposta humana a esta ameaça tem um nome: Dona Khalil. Ela não é apenas uma caçadora. Ela é a personificação da eficiência industrial aplicada à conservação. Reconhecida como a primeira caçadora profissional certificada do programa de eliminação, Dona já removeu pessoalmente mais de 1000 pitons do ecossistema. A sua operação é montada com a precisão de uma campanha militar. Ela patrulha a escuridão absoluta em uma Ford F-150 modificada, equipada com uma plataforma de observação elevada feita de aço, que ela mesma projetou para lhe dar vantagem tática sobre a vegetação densa. Caçar pitons não é como caçar qualquer outro animal. É um teste de processamento visual extremo. Dona explica que, ao varrer a estrada com luzes de alta potência, o olho humano tem apenas 3 segundos para distinguir o brilho de uma escama de piton entre milhões de folhas e sombras. E quando o alvo é confirmado, há apenas 1 segundo para agir, saltar do veículo e engajar fisicamente a criatura. Não há armas de fogo aqui, apenas força bruta e técnica. O risco é imenso. Dona carrega em seu corpo o mapa desta guerra, cicatrizes de dezenas de mordidas, marcas de dentes afiados como navalhas deixadas por monstros que tentaram defender a sua vida. Ela descreve lutar contra uma piton de 6 metros como tentar subjugar um crocodilo feito inteiramente de músculo sólido. O salário é baixo, o perigo é alto, mas a determinação é inabalável. Ela treina novos recrutas, ensinando-lhes não apenas a caçar, mas a superar o medo primordial da escuridão. Os humanos deixaram de ser espectadores para se tornarem a força de elite nesta guerra, mas a matemática ainda está contra nós. As cobras reproduzem-se exponencialmente. Precisávamos de uma arma que pudesse operar sozinha 24 horas por dia. A cartada final da ciência foi reativar uma arma biológica que estava desativada há décadas. A cobra índigo oriental é o predador de ápice nativo da América do Norte. Ela é imune ao veneno das cascavéis, rápida como um raio e possui um apetite voraz por outras cobras. O seu alvo estratégico não são os gigantes adultos, mas sim a base da pirâmide, as pitons juvenis. A lógica é simples e brutal. Se você eliminar os jovens, não haverá adultos para se reproduzir. Em 2025, numa operação histórica, 42 cobras índigo foram libertadas nas florestas de pinheiros da Flórida. Estas não são cobras comuns, são unidades de busca e destruição biológicas. Elas patrulham vastas áreas solitariamente e engolem as suas presas vivas, neutralizando ninhadas inteiras antes que estas possam crescer e ameaçar o ecossistema. A reintrodução foi um sucesso tático imediato. Meses após a libertação, câmeras confirmaram que as índigos estavam se reproduzindo, estabelecendo uma população autossustentável. Esta é a melhor ferramenta de controle que a ciência poderia sonhar. Um agente que trabalha sem salário, sem descanso e que distingue perfeitamente o amigo do inimigo. Elas restauram a ordem natural sem causar danos colaterais. Começamos esta jornada com o corpo destroçado de Loki, um rei deposto no meio da lama. A sua morte provou ser muito mais do que um incidente isolado. Foi o primeiro sinal de fumaça de uma revolução ecológica. O mito da invencibilidade da piton birmanesa foi quebrado. Os Everglades não são mais uma zona de massacre unilateral. Cada lince que esmaga um ovo, cada alligator que fecha a mandíbula sobre um invasor e cada cobra índigo que limpa o subbosque é uma engrenagem numa máquina de resistência que acordou para lutar. A batalha está longe de terminar. É uma guerra de atrito que durará décadas. Mas agora sabemos que o ecossistema tem o poder de se adaptar, de evoluir e de contra-atacar com uma violência calculada. A natureza encontrou uma maneira de transformar o caos em equilíbrio.
Se você ficou fascinado pela complexidade desta guerra biológica e quer entender como as forças da indústria e da natureza colidem, inscreva-se no canal agora e prepare-se para o próximo episódio. Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone. Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme, enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido. Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem. As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui, o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera. Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização, um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque.
Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina. Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade, que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno. Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes. Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos. O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora, chegamos ao grande momento, a montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão, colocam a placa-mãe no lugar.
Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada. Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura. Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico colorido são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é: através de um esforço humano monumental. Milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Imagine pisar fundo no acelerador e ver o ponteiro subir para 300 km por hora. Em qualquer estrada comum, uma pequena falha no asfalto nessa velocidade seria uma sentença fatal. Mas na Alemanha, existe uma rede viária, onde a física parece obedecer a outras regras. Como é possível que uma simples faixa de pavimento suporte forças que destruiriam rodovias normais? O segredo não está nos carros, mas no que está enterrado sob eles. Vamos descobrir como a engenharia transforma a terra bruta na estrutura mais segura do planeta. Para entender a grandiosidade da Autobahn, precisamos olhar para o mapa. A Alemanha é um país pequeno, com uma área menor que a metade do estado do Texas, nos Estados Unidos. No entanto, dentro desse espaço compacto, eles construíram uma densidade de rodovias 7 vezes maior do que a encontrada na América. São mais de 12 mil quilômetros de pistas que cortam o país de ponta a ponta.
mas não se deixe enganar pela aparência. Enquanto muitos países apenas jogam uma camada de asfalto sobre o chão e chamam isso de estrada, os alemães seguem uma filosofia completamente diferente. Para eles, uma rodovia não é apenas pavimento. É uma estrutura de engenharia complexa, construída como se fosse um edifício deitado. Tudo começa em um ambiente hostil. Muitas vezes, o trajeto planejado não passa de uma floresta densa ou um terreno acidentado. Antes que a primeira máquina toque o solo, equipes técnicas passam meses, às vezes anos, em uma fase de preparação rigorosa. Eles realizam levantamentos geológicos profundos, analisam cada curva do terreno e verificam os impactos ambientais. Nada é deixado ao acaso. Esses dados determinam a espessura exata de cada camada que será construída e como o solo deve ser tratado. Quando o local é finalmente liberado para a construção, a guerra contra a natureza começa de verdade. A primeira tarefa é a limpeza total. Equipes de demolição e escavação removem todas as árvores, vegetação e, o mais importante, a camada superior do solo. Isso é vital. Qualquer raiz ou matéria orgânica deixada para trás apodreceria com o tempo, criando buracos vazios que causariam o colapso da estrada anos depois. A terra precisa estar nua e pura. Em seguida, o terreno é esculpido. Colinas altas são cortadas e áreas baixas são preenchidas. O objetivo é criar uma linha contínua e suave, exatamente como o projeto exige, mas a terra solta é fraca. Ela não aguentaria o peso de um carro, muito menos de comboios de caminhões pesados. É aqui que entra a força bruta. Rolos compactadores vibratórios gigantes entram em cena. Essas bestas mecânicas não apenas rolam, elas golpeiam o chão. Dependendo da umidade e do tipo de terra, elas passam de 6 a 12 vezes sobre o mesmo ponto. Cada vibração dessas máquinas envia uma força de impacto devastadora, de 25 a 35 toneladas, diretamente para o solo. Imagine o peso de 5 elefantes adultos concentrado em um único ponto, batendo repetidamente. O objetivo é expulsar todo o ar e fazer com que as partículas de solo se travem umas nas outras, atingindo uma dureza conhecida como densidade Proctor. Nesse estágio, o chão já está tão duro que poderia suportar cargas imensas, mas isso é apenas o começo. Caminhões basculantes chegam carregados com pedra britada e a descarregam ao longo do caminho. Uma motoniveladora espalha essas pedras com precisão cirúrgica, cobrindo a terra compactada. Para garantir que essas pedras se unam perfeitamente, um caminhão-pipa pulveriza uma fina camada de água. Em seguida, um trator ajusta a superfície mais uma vez, garantindo que a espessura seja perfeita. Finalmente, o rolo compactador volta a atacar, fundindo as pedras em uma fundação de suporte de carga. Essa camada de pedra age como um amortecedor gigante, distribuindo o peso dos veículos para o solo abaixo e garantindo que a estrada dure décadas. Com a base de terra e pedra pronta, entramos na fase de construção pesada. A autobahn não depende apenas de asfalto, ela muitas vezes possui uma espinha dorsal de concreto puro. Caminhões betoneira começam a chegar ao local como um exército, trazendo cimento pré-misturado com a consistência exata exigida pelos engenheiros. Antes de despejar o concreto, o chão é coberto com lençóis brancos de proteção. Isso impede que a terra seca sugue a água do concreto e mantém tudo limpo. A estrela deste show é a pavimentadora de formas deslizantes. Esta não é uma máquina comum, é uma fábrica sobre rodas. Uma escavadeira alimenta o funil da pavimentadora, com toneladas de concreto fresco sem parar. O fornecimento deve ser contínuo. Se a máquina parar, a estrada terá uma emenda fraca, e isso é inaceitável. Dentro da pavimentadora, um sistema de parafusos gigantes espalha o concreto por toda a largura da estrada. Mas apenas espalhar não é suficiente. Vibradores de alta frequência dentro da máquina agitam o concreto líquido, forçando todas as bolhas de ar a subirem e estourarem. Isso garante que o bloco de concreto seja sólido, denso e sem fraquezas internas. Na parte traseira da máquina, um molde de aço pressiona o concreto, dando a ele a forma, a espessura e a inclinação exatas. Tudo isso é guiado por lasers, garantindo uma precisão milimétrica.
enquanto a máquina avança, engolindo concreto e deixando uma estrada pronta para trás. Algo incrível acontece em seu interior. Barras de aço, chamadas de barras de passador, são inseridas automaticamente no concreto fresco. Um braço robótico empurra essas barras de aço para a profundidade e posição exatas. Essas barras são o segredo da durabilidade. Elas conectam as placas de concreto umas às outras, transferindo o peso dos caminhões de uma placa para a próxima. Sem elas, as placas se moveriam e a estrada se quebraria em degraus perigosos. Imediatamente após a moldagem, braços de acabamento longos passam suavemente sobre o concreto úmido. Eles alisam a superfície, removendo qualquer onda ou imperfeição. Lembre-se, carros passarão aqui a velocidades extremas. A pista precisa ser lisa, como uma mesa de bilhar. Quando essa etapa termina, a camada de concreto tem cerca de 40 centímetros de espessura. É uma laje maciça capaz de suportar bombardeios. Para proteger essa obra de arte enquanto ela seca, um caminhão especial aplica um composto de cura. É como um protetor solar para o concreto, formando uma película que impede que a água evapore rápido demais. Se a água sair muito rápido, o concreto racha. E antes que ele endureça totalmente, máquinas com escovas rotativas passam sobre a superfície, criando ranhuras finas. Essas ranhuras são vitais. Elas garantem que os pneus tenham aderência e não derrapem, mesmo em dias de chuva torrencial. Finalmente, cortadores especializados fatiam o concreto em intervalos calculados para criar juntas de expansão. Isso permite que a estrada se expanda no calor e se contraia no frio sem se destruir. O concreto é deixado para descansar por vários dias, ganhando força antes da próxima fase. Agora chegamos à etapa que dá à Autobahn sua fama, o asfalto. Mas não pense que isso é o mesmo material usado para tapar buracos na sua rua. A tecnologia de pavimentação alemã está anos-luz à frente. Caminhões basculantes trazem o asfalto pegando fogo, mantido a cerca de 160 graus Celsius. Eles descarregam essa massa negra e fumegante diretamente na pavimentadora. Aqui, a temperatura é tudo. Se o asfalto esfriar, ele vira pedra e o processo falha. O sistema de transportadores da máquina move o material quente para a traseira, espalhando-o uniformemente. A verdadeira mágica tecnológica acontece na mesa da máquina, a parte que alisa o asfalto. Ela vibra e pressiona a mistura com tanta força que o asfalto atinge entre 85% a 92% de sua compactação final ali mesmo, antes de qualquer rolo compressor passar por cima. Isso é revolucionário, especialmente para a camada superior, chamada de Stone Mastic Asphalt, que tem apenas 2 a 3 centímetros de espessura. Essa camada é a pele da estrada. Ela esfria muito rápido. Se usassem rolos compressores antigos nessa camada fina, ela poderia trincar ou formar ondas. Mas com as pavimentadoras modernas, como as da marca Vögele, a estrada sai da máquina praticamente pronta. Essas máquinas são tão eficientes que reduzem o trabalho dos rolos compressores em até 80%. A química por trás desse asfalto também é impressionante. A Alemanha usa asfaltos modificados com polímeros avançados. Imagine que dentro do piche existem elásticos microscópicos. No verão, quando a temperatura da pista sobe, esses polímeros seguram a estrutura, impedindo que o asfalto derreta ou deforme sob o peso dos caminhões. No inverno congelante, esses mesmos polímeros mantêm o asfalto flexível, evitando que ele se quebre como vidro gelado. É um material inteligente adaptado para o extremo. Após a pavimentadora passar, um rolo de aço leve pode fazer apenas uma passagem final para dar aquele acabamento de espelho. Graças a essa tecnologia, a pavimentação é rápida, consistente e cria uma superfície que parece seda negra, pronta para desafiar o tempo. A estrada agora é sólida, mas ainda é perigosa. Sem guias visuais, dirigir a alta velocidade seria suicídio. Entra em cena a marcação viária de alta tecnologia. Equipes usam lasers para definir a posição exata de cada linha. Em seguida, uma máquina de pintura especializada aplica tinta termoplástica. Essa não é uma tinta comum que seca com o ar. Ela é aquecida a cerca de 200 graus Celsius. É mais quente que óleo de fritura. Ao tocar o asfalto, ela derrete a superfície levemente e se funde a ela, criando uma união indestrutível.
Enquanto a tinta ainda está líquida, a máquina dispara milhões de microesferas de vidro sobre ela. Essas pequenas contas funcionam como olhos de gato, refletindo os faróis dos carros à noite e fazendo as linhas brilharem no escuro. Em poucos minutos, o plástico endurece e a estrada ganha seus olhos. Para a proteção física, barreiras de concreto são instaladas. Elas não são feitas no local, são pré-fabricadas em fábricas com precisão milimétrica. Moldes de aço garantem que cada barreira seja idêntica. Elas são vibradas em mesas industriais para ficarem densas como rocha. No canteiro de obras, guindastes colocam essas peças pesadas, como se fossem brinquedos de montar. Elas são travadas com pinos de aço, formando uma parede contínua, capaz de segurar o impacto de um caminhão desgovernado. Antes de abrir a estrada, engenheiros fazem a inspeção final. Eles checam a suavidade, a drenagem e a aderência. Nada passa despercebido. Somente quando cada centímetro atende aos padrões de segurança é que a Autobahn ganha vida. Mas aqui está o fato mais fascinante. Mesmo essa maravilha da engenharia envelhece. Após cerca de 8 a 15 anos de surra constante de pneus e clima, a superfície se desgasta. Mas na Alemanha, a estrada não morre, ela renasce. Eles usam um processo de reciclagem incrível. Uma máquina fresadora gigante raspa a camada superior do asfalto velho. Ela remove apenas entre 2 e 10 centímetros de profundidade. A base de concreto e pedra, aquela que construímos com tanto esforço, permanece intacta. Isso economiza tempo e bilhões de dólares. O asfalto velho, moído em pedaços, é levado para uma usina. Lá, ele é limpo e peneirado para remover sujeira e metal. Esse material velho, chamado de RAP, é misturado com asfalto novo e um ingrediente secreto, um rejuvenescedor. Esse óleo especial restaura a elasticidade do betume antigo, que secou com o sol ao longo dos anos. É como um creme anti-idade para a estrada. As usinas modernas conseguem usar de 30% a 60% desse material reciclado em novas misturas, sem perder nenhuma qualidade. De volta à estrada, uma máquina revolucionária faz tudo de uma vez. Ela pulveriza uma cola especial na pista velha e imediatamente deposita o novo asfalto reciclado por cima. Não há espera. O novo asfalto gruda no velho como se fossem um só. Rolos compactadores finalizam o serviço e, em poucas horas, a estrada está aberta novamente. O ciclo se fecha. O que era velho se torna novo, economizando recursos naturais e mantendo o trânsito fluindo. Agora, volte àquele pensamento inicial. Você está no supercarro, o motor gritando, a paisagem passando como um borrão. Quando você olha para a estrada abaixo, você não vê mais apenas uma faixa cinza. Você vê a força bruta de rolos de 30 toneladas. Você vê a precisão de lasers e robôs. Você vê a química de polímeros que lutam contra o calor e o frio. A Autobahn é mais do que uma estrada. É um triunfo da engenharia humana sobre o caos da natureza. É a prova de que, quando construímos com padrões de ouro, o único limite real é a física, e não a qualidade do chão que pisamos. E isso é o poder da indústria. Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível? A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental, a base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como concreto.
Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão: explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina. Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos. O som é aterrorizante, o som da geologia sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros, o tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo, a pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais. A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros. Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito. Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas, 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental.
Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando-o até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros. Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito, a tensão térmica. Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial. O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack! O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro. Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança, a laminação. Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente, mas sua função mudou para sempre.
Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas num inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da revolução industrial do cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200.000 sementes para o solo a cada hora. É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita. O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí. Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada.
A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica: cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros. Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo. Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o HURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até ao limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta, cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o HURD limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o HURD é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o Rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de HURD, 1,5 partes de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo. Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno. Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de Rempret ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já adotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar.
Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou bast fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem. E é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante. Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra. Mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões. É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. E impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura. Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio, criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer. É tecnicamente superior, macio como o algodão, respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos. Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais. Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar.
e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo.